notícia do Estadão, ali onde você tem uma notícia que chama a atenção pela manchete. Carlos Lupe diz: não vejo possibilidade de Lula desvincular o reajuste do INSS do salário mínimo. Mas a gente tem que se atentar ao fato de que o presidente Lula não governa sozinho. E mais do que isso, o presidente Lula ele já tem uma certa idade e é muito difícil olhar para todas as pastas e a gente acaba por passar por uma das maiores catástrofes climáticas do Brasil, o que garante aí certamente um impacto já estimado inicialmente em pelo menos 0,5% do PIB de retrocesso. Então as questões econômicas elas estão cada vez mais em alta e se a gente não se policiar, a gente pode sim tomar várias boladas nas costas e por isso a gente tem que se atentar. E essa ideia foi levantada pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, aquela que foi também candidata à presidência e integrou a base de governo de Lula no segundo turno, garantindo inclusive alguns votos por sua postura moderada de centro-esquerda, que conversava e dialogava muito com o período, né? Aquele período de extremismo, ele era ali, tinha uma grande parcela da população que tinha ali suas políticas mais moderadas de centro-esquerda, e Simone Tebet, principalmente nos debates, conseguiu aí agarinhar vários votos para Lula no segundo turno, né? Mas Lupe reforçou ser radicalmente contra essa medida. E que medida é essa? É uma medida tendenciosa de desindexar o reajuste do salário mínimo ao reajuste dos benefícios. Então você, que é a grande maioria, mas aí 40% dos aposentados e pensionistas que recebe até um salário mínimo, tem ali o seu reajuste junto com o salário mínimo. Então, se o salário mínimo aumenta R$ 20, seu salário aumenta R$ 20. Se o salário mínimo aumentar R$ 100, seu benefício aumenta R$ 100. E o que a Simone Tebet quer é que esse reajuste não seja indexado ao salário mínimo, o que é muito prejudicial. Lembre você que o salário mínimo teve um acréscimo de quase 9%, enquanto os reajustes dos outros benefícios fora do salário mínimo teve 3,5%. Reajuste esse que a gente comentou aqui no canal, que inclusive era inconstitucional. 3,5% de reajuste para benefícios que não tinham salário mínimo é muito menor, é muito menos da metade do que o reajuste do salário mínimo. E aí a Simone Tebet quer isso, né? E aí o Lupe diz: não vejo possibilidade do Lula desvincular o reajuste do INSS do salário mínimo. E eu discordo. O Lula pode levar essa bolada nas costas, tá? E as questões políticas elas estão tendenciosas para isso, questões econômicas muito complicadas, mas vamos ver o que a notícia do Estadão diz. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, disse que não enxerga a possibilidade de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acatar a proposta de desvincular alguns benefícios previdenciários da política de reajuste do salário mínimo. A ideia foi levantada pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, como parte da agenda de redução de despesas da União. Em entrevista à coluna Estadão Broadcast, Lupe reforçou seu radicalmente contra essa medida. Eu acho que isso não passa sem me ouvir. Eu ainda sou o ministro da Previdência e não vejo possibilidade nenhuma de o presidente Lula, que eu conheço há 40 anos, fazer isso. Você acha que há possibilidade de um homem com a história e a origem de Lula tem dizer ao trabalhador com isso? Afirmou o ministro. Lupe avaliou que a alteração na correção dos benefícios afetaria principalmente a população mais frágil da sociedade e cobrou que a revisão de gastos recaia sobre outros grupos, como empresas, militares e poder judiciário. Em relação à agenda de revisão de gastos do INSS, o ministro explicou que a redução da fila de pedidos de benefícios vai gerar um aumento de despesas até setembro, já que os novos beneficiários ingressarão no sistema. Segundo ele, a estimativa é de que a partir desse período a fila se estabilize e essa elevação de gastos deixe de crescer de forma vertiginosa, já que será eliminado o dispêndio da União com atraso de pagamentos. Carlos Lupe também criticou a proposta sobre desoneração das folhas dos municípios, que vem sendo negociada entre o Congresso, prefeitos e Ministério da Fazenda, além de considerar que a aprovação da medida servirá de incentivo para prefeituras que estão hoje no regime próprio migrarem para o INSS, o que trará impactos para a Previdência. Esse prelúdio da notícia, você vê um ministro muito sensato. Hoje em dia, o ministro Lupe dá um show para os aposentados e pensionistas. Chegou falando muita besteira, chegou prometendo que ia acabar com a fila, e hoje tem um discurso muito mais moderado e atendente à realidade, que faz com que ganhe muita credibilidade, inclusive no governo. Ele gerou uma tensão política entre o governo, né, com alguns posicionamentos que vão de encontro ao posicionamento dos ministros da Economia e do Planejamento, Fernando Haddad e a própria Simone Tebet, né? Mas hoje a credibilidade e a entrega que ele tem à frente, principalmente da autarquia previdenciária, o INSS,
com números melhores, com entrega de resultado e, consequentemente, com o crescimento das concessões de benefício em um curto espaço de tempo, faz com que ele ganhe credibilidade para falar o que está falando. E mais do que isso, apontando a Previdência e os custos operacionais da Previdência para o lugar correto, que é no bolso da empresa, que tem aí a desoneração das folhas salariais, inclusive negociadas, e que foi uma pressão do ministro Lupe, que vai permitir que essa desoneração acabe em 2025, né? Entrando ali num processo de adaptação até 2027. Então, onerando quem? Os setores da economia que podem suportar o ônus e não o trabalhador. Para além disso, também critica aí a desoneração da folha dos municípios, que devem sim pagar ao INSS e ao regime de previdência social, aí, ao invés de fazer essa migração para o regime geral, né? Então eles deveriam pagar para o próprio regime deles. Para além disso, ele é um importante ponto focal de fala e pode nos ajudar, e por isso a gente tem que fortalecer o trabalho aí do ministro Lupe, para que você não tome essa bolada nas costas, para que você não tenha aí o seu benefício cortado no que tange ao reajuste salarial. Então vamos ver os principais trechos da notícia. A ministra Simone Tebet disse em entrevista ao broadcast que planeja entregar ao governo até o fim de 2025 o plano de desvincular alguns benefícios do salário mínimo, como seguro-desemprego, PPC e o abono salarial. O que o senhor acha dessa proposta? Ele diz: eu sou radicalmente contra isso. Primeiro, porque é lei. Segundo, porque é compromisso de campanha do presidente Lula. Terceiro, é a parte mais vulnerável da sociedade. Ela, Tebet, me disse que não falou especificamente de retirar nada. Apenas disse de uma das coisas que agrava a situação da Previdência é o aumento real do salário mínimo. Claro, porque a maior parcela da população tem aí o seu salário no salário mínimo, o que faz com que esse aumento real seja significativo quando o salário mínimo aumenta. Mas ela disse que não estaria nos planos alterar essa regra. Aí ele diz: não tem como. Hoje, segundo o IBGE, 83,4% dessa população com mais de 60 anos recebe algum benefício previdenciário, sendo que 64% recebe valor igual ao salário mínimo. Eu disse: maior parcela da população recebe salário mínimo, ou seja, isso vai mexer com a parte mais vulnerável e mais frágil da sociedade no seu pior momento. Nem todo mundo tem filho que garanta sua sobrevivência. Para além disso, a gente mexe também com os ditames da economia, é menos dinheiro circulando, o que faz com que a economia ela dê uma travada. E ele disse: sem chance disso avançar, então, ele diz: eu acho que isso não passa sem me ouvir. Eu sou ainda ministro da Previdência. Não vejo possibilidade nenhuma do presidente que eu conheço há 40 anos fazer isso. Você acha que há possibilidade de um homem com a história e a origem que Lula tem dizer ao trabalhador isso? Nem me preocupo com isso, apenas afirmo o princípio que acredito. Mas a tendência apontada por técnicos é de que os gastos com Previdência vão acabar comprimindo as despesas discricionárias. Isso não vai deixar o governo sem nenhuma margem para fazer política pública. Aí ele diz: e não é política amparar a sua população? Você tem hoje quase 40 milhões de beneficiários da Previdência. Não é política pública proteger 40 milhões de cidadãos? Eu estou falando de 20% da população. É mais importante botar o poste de luz ou botar comida. Botar o asfalto ou botar comida. Se quer discutir malversação do dinheiro público, vamos discutir as obras paradas. Vamos discutir as isenções fiscais. É justo se dar isenção para grandes grupos econômicos da contribuição previdenciária e depois cobrar que a Previdência não tem recurso? Qual é o déficit do setor militar? Vamos discutir o Poder Judiciário. Por que é só o INSS? E aí são frases muito bem colocadas do ministro. Muito bem impostas para situações que apertam e comprimem a Previdência Social e ninguém questiona. A compensação previdenciária dos militares é algo absurdo, que nunca foi pago, que nunca é pago. Então isso é realmente algo interessante a se discutir. Tá? Se discutir também os grandes reajustes que se tiveram pelas parcelas indenizatórias do Poder Judiciário. Então, é sempre a população de menor porte. Ah, mas é porque a população de menor porte é um grande vulto. Mas sim, é um grande vulto que sustenta e suplementa a economia brasileira. São pessoas que fazem o dinheiro circular e que pagaram para ter as suas reservas previdenciárias. Contribuíram para ali estar, tá bom? Como está a agenda de revisão de despesas do INSS? Ou você acaba com a fila de pedidos de benefício e para acabar com a fila tem que aumentar a despesa, ou você tem que pagar mais gente. Eu tinha uma fila e estou atendendo quem está na fila. Se estou pagando mais
Minha estimativa é que chegue em setembro e a fila esgote. Aí, e quando ele diz esgote, é equilíbrio, né? Aí eu vou entrar no pagamento do dia a dia. Esse crescimento por causa dos atrasos vai acabar. Então, vai ter um aumento de despesas no INSS até setembro. Ele disse, até setembro vai aumentar. E depois vou só manter o crescimento vegetativo da folha, de quem está entrando todo mês. Nós, resolvendo a fila, aumentamos o número de pessoas atendidas e aumentamos as despesas. Só que o aumento dessa despesa foi menor porque fiz em tempo hábil, mais curto e pago menos tempo, o que reduz o valor da correção em pagamentos retroativos, correção monetária. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que deve haver algum acordo com as prefeituras envolvendo a proposta de desoneração de folha de salário. Eu tenho participado desse diálogo, o que o senhor defende? A queixa que se tem é que a Previdência é deficitária. Como eu equilibro as contas, dando sempre algum tipo de isenção ou diminuição de imposto? Sabe o que vai acontecer com essa proposta? Vão acabar com os fundos de previdências próprios e vão passar para os seletistas e INSS. A tendência é que 70% desses municípios vão transferir todos os seus regimes próprios para serem seletistas. E vou pagar menos, para que eu vou ter fundo próprio? Isso significa um prejuízo muito grande para a Previdência. Acho muito salutar o refinanciamento da dívida do que a isenção. E aí você vê o ministro Lupe com discursos muito bem equilibrados em relação a o porquê você tem várias outras coisas antes de reduzir ou tirar da política pública aí o reajuste no salário mínimo. Então, você, aposentado e pensionista, tem que estar alerta a isso, vigilante. O governo está sim planejando não reajustar o seu benefício de maneira adequada. E você precisa estar silente, próximo daqueles que o defendem. E nesse contexto, o ministro Lupe está com um discurso muito polido, onde você demonstra claramente setores que podem ser afetados antes mesmo de você apertar no calo do trabalhador, do aposentado, do pensionista e do beneficiário do INSS. Então é isso que a gente queria trazer no vídeo de hoje. Vigilância, atenção, participação nas políticas públicas de você, beneficiário do aposentado, pensionista do INSS, que pode ajudar aí a fortalecer o discurso de não desmonte da Previdência, de não desmonte dos reajustes de benefício. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Eu te espero no próximo vídeo.